Deputados aprovam a admissibilidade da PEC que prevê a extinção total do voto secreto no Legislativo. Assembleia e CIE assinam acordo para a contratação de estagiários com deficiência. Comissão da Verdade houve depoimento de mulheres presas e torturadas durante a ditadura. E ainda a repercussão sobre a suspensão do edital para a escolha da empresa responsável pelas obras da Ferrovia da Integração. Agora, no Notícias da Semana. A proposta de emenda constitucional que tramita na Assembleia Legislativa do Estado para pôr fim ao voto secreto nas votações do Parlamento passou esta semana pela primeira votação em plenário. A admissibilidade da proposta foi aprovada por unanimidade. A proposta de emenda constitucional altera o artigo 36 e dispositivos de outros 4 artigos da Constituição Estadual, impondo transparência a todos os atos de cada um dos parlamentares. A PEC número 3 prevê o fim do voto secreto na Assembleia Legislativa, que ainda é adotado para a cassação de mandatos de parlamentares, para a votação de vetos do governador a proposições aprovadas pelo Poder Legislativo Estadual, para a indicação de conselheiros ao Tribunal de Contas do Estado e para a eleição indireta a governador, caso os cargos de governador e vice fiquem vagos. Os deputados foram unânimes ao aprovar a admissibilidade da proposta de emenda constitucional, que agora volta à Comissão de Constituição e Justiça para a nova análise antes da votação final. A votação em Santa Catarina ocorreu na mesma semana que os deputados federais aprovaram proposta de emenda constitucional semelhante que pode acabar com o voto secreto no Congresso. A proposta, que estava engavetada desde 2006, ainda deve passar por votação em 2 turnos pelos senadores. E é preciso destacar que a nossa Assembleia começou esse processo em 2005. Não podemos avançar nos demais dispositivos de voto secreto, especialmente aqueles previstos na Constituição, porque não havia ainda essa discussão no Senado Federal, para mudar, alterar a Constituição Federal. A partir do momento em que uma PEC federal foi apresentada, nós também tivemos a liberdade para fazer. Em 10 de julho desse ano foi apresentada uma PEC proposta por mais de 30 deputados e hoje, para nossa alegria, ela foi admitida por unanimidade. Eu espero que assim também seja votada no mérito nas próximas semanas para que possamos promulgar e extinguir, eliminar totalmente o voto secreto para que o cidadão possa nos fiscalizar cada vez mais e garantirmos mais transparência nas ações de cada parlamentar. Os deputados votaram recurso da deputada Ângela Albino, que pedia a volta ao plenário do requerimento do deputado Maurício Scudilarchi, questionando a legalidade de abertura da CPI das águas pela Assembleia Legislativa. A proposta da deputada é que a CPI apure os processos de municipalização do serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto em vários municípios do estado. Houve tensão durante as discussões, mas os parlamentares rejeitaram o recurso. O requerimento de Scudilarchi está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Falando em CPI, a da telefonia móvel realizou esta semana a 12ª reunião do grupo. Este seria o último encontro, mas devido à ausência da Agência Nacional de Telecomunicações, parlamentares da comissão de inquérito prorrogaram o prazo para entrega do relatório final por mais 60 dias. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, justificou a ausência na reunião, alegando indisponibilidade de recursos financeiros para encaminhar um representante. A agência também se prontificou em responder por escrito aos questionamentos levantados pela CPI. O prazo final para a entrega do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia Móvel encerraria no dia 8 de setembro, mas acabou sendo prorrogado por mais 60 dias. Nesse período, um novo convite será feito à Anatel, sugerindo a participação da agência em uma das reuniões. A Anatel não está deixando de atender o pleito dos deputados que fazem parte da CPI, nem dos 40 parlamentares daqui, mas deixa de atender e prestar um esclarecimento para as mais de 8 milhões de linhas que Santa Catarina tem.
Instalada na Assembleia Legislativa em maio, a CPI da telefonia pretende apurar a qualidade e as deficiências no serviço oferecido pelas operadoras de telefonia em Santa Catarina. Ao final dos trabalhos, a CPI pretende fazer um termo de compromisso com as entidades e as empresas que participaram das reuniões. Nós vamos ter que aguardar um tempo maior para alterar essa legislação e depois fazer com que também essa legislação possa ser cumprida, desde que a agência faça com que esta lei, que esta nova proposta desse marco regulatório que nós estamos propondo, venha a contribuir no que diz respeito a melhorar o serviço para o consumidor, ou seja, para o usuário. Já na Comissão de Finanças e Tributação, deputados receberam a visita do secretário de Estado da Fazenda. Antônio Gavazzoni veio apresentar aos parlamentares o relatório do cumprimento das metas fiscais do governo no primeiro quadrimestre deste ano. A apresentação faz parte das obrigações determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, que estabelece que, ao final de cada quadrimestre, o Poder Executivo faça ao Legislativo uma apresentação demonstrando o cumprimento das metas fiscais. Na explanação de Gavazzoni, Santa Catarina está com as contas em dia e vem fazendo uma gestão responsável. Não é novidade para ninguém que o Brasil não enfrenta um bom momento da sua economia, o nosso estado da mesma forma, os vários estados do país, mas o estado de Santa Catarina está com as suas finanças em dia e, mais que isso, né, vem desempenhando acima da média brasileira o combate à sonegação e a melhora da arrecadação. E isso permite uma situação mais confortável para Santa Catarina, em que pese uma situação de bastante atenção para todos, né? Os municípios, por exemplo, com recursos cada mês menores do que a sua referência no ano anterior. E o que tem dado um pouco de gás a eles é o ICMS do Estado. Quanto às despesas com folha de pagamento, o secretário explica que o Estado está no seu limite. Santa Catarina possui mais de 120 mil servidores, que juntos comprometem 47% da receita corrente líquida. Nós continuamos trabalhando para segurar a folha e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação para fazer com que ela volte a patamares mais seguros, como 42%, 41% da receita corrente líquida. Conforme o presidente da Comissão de Finanças, deputado Gilmar Knazel, esses dados são importantes tanto para a população quanto para os parlamentares. Muitas vezes os nossos prefeitos, nossas lideranças regionais nos também cobram obras, serviços. Hoje, com esses dados, nós temos que saber como é que anda as finanças do governo do Estado, se há possibilidade de recursos, se não tem, se é possível. Então, uma série de coisas que podem, daqui para frente, nos municiar. E veja, ainda hoje, Comissão da Verdade, houve vítimas de violência durante a ditadura militar. Mulheres detidas pelo regime falaram das torturas sofridas naquela época. O Notícias volta em instantes. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia coletou esta semana informações sobre o paradeiro do ex-deputado catarinense Paulo Stuart Wright, desaparecido há 40 anos. O debate foi uma das atividades alusivas à semana que lembrou as 4 décadas do desaparecimento do parlamentar e contou com a participação de representantes da Comissão da Verdade de Pernambuco, que apresentaram novas pistas sobre o que pode ter acontecido com Paulo Stuart. Na mesa principal da audiência pública, um senhor de cabelos brancos acompanhava tudo com atenção. Era João Paulo Wright, o único filho ainda vivo do desaparecido Paulo Stuart Wright. Morador de Curitiba, onde trabalha na área de tecnologia, João tinha 10 anos de idade quando o pai desapareceu. Essa coisa de nós não termos o corpo do pai é uma coisa duríssima, né? A gente não consegue esquecer isso, né? É quase diário essa preocupação. Não sei se a gente consegue dar vazão a nível de iniciativas e trabalho para perseguir esse objetivo, mas ela é constante.
Filho de missionários americanos, Paulo Stuart Wright nasceu na cidade de Erval do Oeste. Foi eleito deputado estadual em Santa Catarina em 1963 pelo Partido Social Progressista. Foi cassado pelo Ato Institucional número 5. Exilado no México, retornou ao Brasil clandestinamente. Desapareceu em São Paulo em 1973, há exatos 40 anos. A audiência pública para coletar informações sobre o desaparecimento foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e contou com a participação do atual presidente da Comissão Nacional da Verdade, José Carlos Dias. Ele foi advogado de Stuart Wright quando o ex-deputado catarinense já estava desaparecido. Tentei localizar para onde ele tinha ido, como é que foi o seu desaparecimento. Infelizmente, várias versões existem, nós não temos ainda certeza absoluta da maneira como ele foi morto. Dias recebeu de outro membro da mesa, o pernambucano Manuel de Almeida, novidades que podem ajudar a esclarecer o desaparecimento do político catarinense. Documentos divulgados recentemente pelo Serviço Nacional de Informações e coletados pela Comissão da Verdade de Pernambuco abriram naquele estado uma nova linha de investigação. Sempre existiu em Pernambuco uma versão de um teatro chamado Teatro da Caxangá, onde foram envolvidos nessa encenação da repressão 3 pessoas, supostamente Paulo Wright, o Mata Machado e Gildo Lacerda. E nessas informações eles corrigem essa cena do teatro, corrigindo o nome de Paulo Wright. Essa correção do nome é um indício de uma linha de investigação de que ele estaria ou em Pernambuco ou, quando preso em São Paulo, levado para o Nordeste. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputada Luciane Carminati, avaliou positivamente a audiência pública. A vinda do Manuel, de Pernambuco, trouxe as informações precisas e que abre agora um canal também, um canal de investigação com a Comissão Nacional da Verdade, que é quem vai, então, processar essas informações. Estou muito satisfeita, porque eu acho que é uma contribuição imensa para a história e para o resgate da memória do Paulo Stuart. Já a Comissão Estadual da Verdade ouviu o depoimento de vítimas de violência durante a ditadura militar. Mulheres detidas pelo regime falaram das torturas sofridas naquela época. 7 mulheres catarinenses que foram presas durante os anos de ditadura militar no Brasil contaram suas histórias durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. O evento foi promovido pela Comissão Estadual da Verdade e atraiu pessoas como a advogada Rosângela de Souza. Ela era estudante de Direito quando participou, com outros colegas, de protestos contrários ao então presidente, o general Figueiredo. Era novembro de 1979 e ela ficou 10 dias presa. Foram 8 dias incomunicável, não poderíamos receber visitas, só interrogatório. Nós ficamos presas na polícia, no Hospital da Polícia Militar aqui atrás da Escola Técnica. E todos os dias tínhamos interrogatórios, ameaças, constrangimento, aquelas coisas normais que a polícia faz contra os prisioneiros. Segundo o levantamento do coletivo catarinense Memória, Verdade e Justiça, 15 mulheres catarinenses foram presas durante a ditadura militar, a maioria sob alegação de atividade subversiva. Muitas, além de presas, foram também torturadas. Dentista e historiadora, Marlene Socas é uma dessas catarinenses que foi torturada. Natural de Laguna, ela participava de movimentos de resistência à ditadura quando foi detida em São Paulo aos 35 anos de idade. Ficou presa por 2 anos e 2 meses. Fiquei 12 dias na Operação Bandeirantes sofrendo vários tipos de torturas, como choques elétricos. Em primeiro lugar, tirar toda a roupa, né, que era já para quebrar o espírito de luta da gente, de resistência, atingiu o emocional, e depois os choques, palmatórias na palma das mãos, na sola dos pés, cadeira do dragão, pés e mãos amarrados, um fio enrolado numa parte do corpo e o outro polo percorrendo todas as partes mais sensíveis, inclusive as genitais sexuais, né, do nosso corpo, olhos, ouvidos, língua. Todos os depoimentos coletados serão encaminhados para a Comissão Nacional da Verdade. Um relatório final também será entregue ao governador do estado. O presidente da Comissão Estadual da Verdade, Naldi Teixeira, destacou a importância do trabalho realizado. O povo atual, as pessoas que não viveram essa época, têm o direito de conhecer
a história, a verdade, né? Não estamos aqui levantando bandeiras, mas a bandeira é da verdade, como realmente aconteceu em Santa Catarina. Também na semana que passou, o Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais foi debatido pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. A audiência foi proposta pela presidente do colegiado e visa discutir como a ferramenta pode ajudar na criação de programas voltados à população LGBT. O Sistema Nacional de Promoção de Direitos e Enfrentamento à Violência contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, conhecido como Sistema Nacional LGBT, foi lançado em junho pelo governo federal. O objetivo da política é combater a violência homofóbica em todo o Brasil. Somente no ano passado foram registradas mais de 3.000 denúncias. Em Santa Catarina, casos de violência também foram registrados. Santa Catarina, ela teve o ano passado cerca de 143 denúncias, mas existe um dado também que nos preocupa, porque essas denúncias elas não são estimuladas, elas são espontâneas, né? E nem todo mundo denuncia. Santa Catarina hoje é um estado que teve um avanço na área da justiça, porque o BO ele inclui lá você denunciar a motivação da violação ser por orientação sexual. No entanto, existe uma prática muito ruim das nossas delegacias, os nossos atendentes, de desestimular a pessoa a fazer essa denúncia. Um dos pontos preconizados pelo Sistema Nacional é a criação de conselhos estaduais, que teriam a finalidade de promover, elaborar, monitorar e avaliar políticas públicas que contemplem a população LGBT. Um projeto de lei criando o conselho em Santa Catarina tramita na Assembleia. O governo formou um grupo para discutir esse conselho, inclusive com ferramentas do que nós já experimentamos no âmbito federal. O projeto chegou aqui de uma forma diferente do que foi construído nesse grupo, que o próprio governo constituiu, e agora a gente vai fazer ajustes para que de fato o conselho tenha representatividade social. Outro assunto que repercutiu no parlamento foi a suspensão do edital de licitação para a escolha da empresa responsável pela implantação da Ferrovia da Integração. A ação foi anunciada pelo Tribunal de Contas da União. A Ferrovia de Integração, que vai ligar o oeste do estado aos portos catarinenses, deve ter o início da construção atrasado após a decisão do Tribunal de Contas da União, que suspende o edital que vai determinar o traçado da ferrovia. O TCU alega que o edital não pode determinar por onde a ferrovia deve passar. A determinação desse traçado deveria vir através de critérios técnicos. Projetada inicialmente para o transporte de cargas para escoar a produção da agroindústria, a decisão por onde a ferrovia vai passar divide opiniões. Pelo traçado do edital, a Ferrovia de Integração, que liga o oeste ao litoral, passaria pela área central do estado até o porto de Itajaí. Em uma outra opção, a ferrovia passaria pelo Planalto Norte, seguindo até o porto de São Francisco do Sul. O Tribunal de Contas da União questiona o primeiro traçado, os valores e as técnicas do edital. O presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias em Santa Catarina, deputado Dirceu Dresch, que cumpre agenda no oeste do estado, falou com a nossa reportagem por telefone sobre esta decisão. Até é melhor que se faça isso já agora, antes do início, inclusive, de todo o processo, do que depois o processo andando, né? Então a gente entende de que se precisa corrigir alguma coisa, pode ser corrigido inicialmente. Então talvez atrase um pouco mais, né? Isso é a tendência, né? Do início do processo todo e da licitação, mas aí depois, quando sair a licitação, de fato a coisa com certeza estará mais encaminhada. Esse é o trabalho que nós vamos continuar fazendo aí, tentando dialogar e fazer o melhor possível aí, para que Santa Catarina se beneficie, ou seus projetos ferroviários que estão aí para sair, de fato, e beneficiar e fortalecer a economia, o desenvolvimento, o cuidado ambiental do nosso estado. E veja, depois do intervalo, a Assembleia e CIEE assinam um acordo para a contratação de estagiários com deficiência. As inscrições já estão abertas. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana.
Assembleia Legislativa e o Centro de Integração Empresa-Escola assinaram esta semana o documento que permite a contratação de estagiários através do programa Alesc Inclusiva. A iniciativa é voltada a jovens com deficiência e faz parte da política de inclusão do Parlamento catarinense. O contrato entre a Assembleia Legislativa e o Centro Integrado Educação Escola para o programa Alesc Inclusiva inicialmente terá 10 vagas. O recrutamento e a seleção dos estagiários será feito através de uma comissão interinstitucional, composta por servidores da Assembleia e representantes da Comissão Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Fundação Catarinense de Educação Especial. Esse é um projeto que traz benefícios para a pessoa com deficiência, que vai se incorporar à equipe de servidores da casa, mas traz benefícios também para a casa como um todo. Acho que nós vamos aprender muito com a presença da pessoa com deficiência aqui, trabalhando de modo muito harmonioso conosco. Conforme o superintendente do CIEE, esta iniciativa da Assembleia Legislativa irá sensibilizar outras empresas. A parceria que nós estamos firmando hoje com a Assembleia Legislativa é precursora no sentido de ter um programa objetivo, único, direcionado para aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, disse que a contratação dos estagiários, através do Alesc Inclusiva, terá um papel importante de humanizar o parlamento. Temos que dar esse bom exemplo de incluir, especialmente aquelas pessoas que durante muito tempo foram marginalizadas, foram excluídas, e que agora, graças a Deus, depois da criação da comissão, a Assembleia passou a ficar muito mais sensível, a ter um outro olhar, e eu não tenho dúvida de que o ingresso desses 20 estagiários aqui vai nos fazer melhor também. Também na semana que passou, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência participou do primeiro seminário de Tecnologia Assistida e Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual. O encontro aconteceu em Florianópolis. O evento, promovido pela Associação Catarinense para a Integração do Cego e pela Federação Catarinense de Entidades de e para Cegos, reúne entidades ligadas a pessoas com deficiência visual. O objetivo, discutir a tecnologia assistiva como meio de garantir a cidadania dos cegos. É todo aquele equipamento, todo aquele mobiliário desenvolvido para facilitar a vida das pessoas com deficiência visual. Então, eu tenho uma bengala, tecnologia assistiva, um cão-guia, é considerado uma tecnologia assistiva, o braille, cartão em braille, o braille, tecnologia assistiva, as adaptações que são feitas nos brinquedos para trabalhar com crianças, adaptações em braille, etc. e tal, são consideradas tecnologias assistivas. E o que falta é a iniciativa das pessoas que têm um poder aquisitivo mais elevado para investir nessas tecnologias, e está faltando também uma atenção especial dos nossos gestores para que eles trabalhem os impostos de uma forma justa, vamos dizer dessa forma, para que essas tecnologias elas sejam um pouco mais acessíveis financeiramente, para que essas pessoas consigam ter uma vida um pouco mais facilitada. Focada no bem-estar da pessoa com deficiência visual, a tecnologia assistiva é a área do conhecimento que se destina a desenvolver equipamentos, serviços e produtos que melhorem a qualidade de vida do cego. A importância desse tipo de tecnologia foi o tema da palestra principal do evento. A tecnologia assistiva garante à pessoa com deficiência visual o acesso à informação, ao lazer, à cultura, ao conhecimento, a interlocução, não é, com outras pessoas da sociedade, de outras culturas. Então é fundamental no processo de inclusão da pessoa cega e com baixa visão. A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi uma das apoiadoras do seminário. É um evento muito importante que vai trabalhar a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, principalmente da pessoa com deficiência visual. É um evento importante que foi elaborado pelo segmento, todos os organizadores são deficientes visuais e demonstra o potencial que eles têm e o espírito de liderança em relação à sua área. A Assembleia apresentou esta semana o resultado de um trabalho de resgate que reconta a história do principal cartão postal de Florianópolis, a Ponte Hercílio Luz. Os registros viraram livro. A obra foi lançada esta semana no Legislativo.
A ponte teve sua construção iniciada em 1922. É o cartão postal da ilha, uma das maiores pontes pênseis do mundo e a maior do Brasil. E são exatamente essas fotos da década de 1920 o foco do projeto Ponte Hercílio Luz, do sonho à realidade. Este é o resultado do trabalho de um grupo formado por fotógrafos, historiadores, designer gráfico, arquiteto e pesquisadores. Os textos são da jornalista Tayana Cardoso de Oliveira. Desde 1997, o projeto começou a ser pensado. Demorou um pouco, mas enfim, saiu do papel. É um dia a dia, né? Um dia a dia, é correr atrás dos objetivos para alcançá-los passo a passo. Então, viabilizar a digitalização das fotografias com qualidade para impressão, como elas foram feitas, viabilizar a verba, administrar, organizar o pessoal, quer dizer, isso tudo foi um passo a passo, um dia depois do outro e a gente vai conseguindo. Agora o resultado está aqui, né? A obra contém 100 fotografias do acervo do engenheiro alemão Felipe Bindings, que na época era o secretário de obras. O projeto recupera detalhes da construção da ponte. Não foi nada fácil separar apenas algumas delas. Normalmente os colecionadores tendem a ficar para eles, né? Guardam lá, não querem que... Eu pensei exatamente o contrário, botei o material embaixo do braço e saí atrás de quem pudesse publicar um livro. Né? E aí entra o Marcos, né, que é realmente que conseguiu ir atrás de patrocínio e publicar o livro. Né? Falar em ponte é prestígio na certa. Foi assim, com o hall lotado, que o grupo apresentou a obra, que, aliás, foi bastante elogiada. Quando nós olhamos para a Ponte Hercílio Luz, falamos em um patrimônio, falamos em um sonho, falamos em um caminhar, em um horizonte, uma perspectiva, não só na perspectiva da mobilidade prática da cidade, mas inclusive no que diz respeito às emoções, aos encontros das famílias, do Estado catarinense com a sua capital. Por isso, parabéns ao Marcos, ao autor, ao texto muito bem escrito, mas principalmente às imagens, não é, que relevam toda essa pujança e essa força do povo catarinense. E a edição de hoje termina com um passeio pela Galeria de Arte Maier Filho. O espaço abriu as portas para uma nova exposição. As obras fazem parte do 2º Salão Nacional de Artes Plásticas. O 2º Salão Nacional de Artes Plásticas é uma iniciativa da Academia Boituvense de Letras e Artes. São obras de 17 artistas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. No acervo, pinturas que evocam a arte moderna e impressionista e esculturas em metal, plástico PVC e até com materiais de componentes eletrônicos. O objetivo do salão é divulgar a arte. Assim, eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando para divulgar o artista, né? E o artista, se não tiver algum tipo de incentivo dele aparecer, ele vai indo e desanima, né? O salão é um salão aberto, qualquer artista podia participar. E digamos assim que o grande objetivo do salão é dizer assim, ó, valorizar a nível acadêmico esse artista. Além de mostrarem seus trabalhos, os artistas também concorrerão a prêmios. Os mais bem avaliados nas categorias Pintura, Arte Moderna, Arte Acadêmica e Arte Impressionista e na categoria Escultura receberão um troféu destaque. Então o salão tem as premiações dentro de cada categoria. Então o artista ganha certificado, medalhas, troféu, destaque do salão. Tudo isso eu acho que para o artista é assim, de um grande valor, né? Para o currículo, para ele se melhorar também, porque se tiver alguém que está valorizando ele também vai estar buscando melhorar e não desistir, que a gente tem visto. Eu conheço muitos artistas no Brasil e, olha, tenho visto alguns desistir assim, da carreira, da profissão, por não ter incentivo. E o Notícias de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê a semana que vem no mesmo horário. Até lá! Até!